Antônio Stradivari, Guarnero de Jesus, Niccolò Amati. O que é isso? Você sabe o que é isso realmente? Vamos lá. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala novamente do tio William Vasconcelos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre os autores, esses nomes que existem nos modelos, porque isso está gerando muita dúvida aí no pessoal. E quem dá esse nome? Por que tem um Guarnero de Jesus, um violino que chama Iuccanone? Por que tem um violino Stradivari que chama Messia? Da onde vem esses nomes? Nossa, esses autores eram bem criativos. Eu sei que parece bem básico, só que para muita gente não é. Então vamos lá, ó. Antes, se inscreve, isso é muito importante, o canal tem que continuar crescendo, isso me dá muita força. Se você quiser dar um apoio ainda maior, tem a lista de membros, clica no botão abaixo, seja menos de R$5 ser membro aqui no canal, é bem baratinho. Compartilha, manda para o seu amigo que fica em dúvida no negócio e deixa de autores e deixa o like, isso é muito importante. Pessoal, vamos entender. Quando alguém vê esses nomes, Antônio Stradivari, Guarneri de Jesus, Niccolò Amati, tem muita gente que acha que isso é um violino. Não, pessoal. O que são esses nomes? Nome de pessoas. Nomes de pessoas que viveram, principalmente esses três que eu falei. Existem muitos outros. Esses três viveram no século XVIII na Itália. Sim, eles eram pessoas, homens que viveram. Então, Antônio Stradivari, Guarnero de Jesus, Niccolò Amati, estou reduzindo os nomes são grandes, tá pessoal? Nada mais era do que autores, nada mais era do que luthiers, pessoas que construíram, que se destacaram por um motivo ou por outro, que hoje o pessoal se inspira no trabalho, faz cópia e assim por diante. Então, Antônio Stradivari não é um violino, tá bom? Niccolò Amati não é um violino. Eram pessoas já falecidas, como o William é uma pessoa, como você é uma pessoa, eles eram pessoas, luthiers no caso, que hoje a gente se inspira no trabalho dele. Falando um pouquinho da história para vocês entenderem, mas antes eu vou falar dos modelos. Cada violino, viola, violoncelo, hoje em dia a maioria, tem uns que não, mas a maioria tem um nome. Então tem o Antônio Stradivari violino, Antônio Stradivari Cremonese, Antônio Stradivari Messia, Antônio Stradivari Cruzi. Gente, esses nomes, aí tem Guarnero de Jesus, Olebu, Leduc, Plauden e assim vai. Esses nomes não eram dados pelos autores. Não foi Antônio Stradivari que deu esse nome, não foi Guarnero de Jesus e não foi Niccolò Amati. Cada um tem uma história. Esse nome que existe no modelo de cada violino, cada viola, violoncelo, ou é o nome de algum museu que passou, ou o nome de algum músico famoso que foi dono, ou algum apelido de alguma história que passou, ou aconteceu alguma coisa com o instrumento e levou esse nome. Então esses nomes, pessoal, não eram os autores que davam não, é por alguma história. Então tem o violino Guarnero de Jesus, Olebu, porque foi de um músico chamado Olebu. Tem o violoncelo Stradivari Davidov, porque foi de Carl Davidov, o violoncelista Carl Davidov. E assim por diante. Existe o violoncelo Stradivari Stauffer, porque hoje é da Associação Walter Stauffer de Cremona. E assim a coisa vai longe. Assim tem o violino Guarnero também, que é Stauffer. Tem, por exemplo, Guadagnini Salabu. Salabu era um colecionador. E assim vai. Esses nomes estão ligados à história que aquele instrumento passou. Não é o autor que dá. Se algum autor hoje em dia dá nome ou não, aí é a escolha do autor. Às vezes o próprio músico gosta de dar nome para os seus instrumentos. Isso aí é escolha aí da pessoa, né? Mas é importante você saber que esses nomes, na antiguidade, não eram os autores que davam, tá bom, pessoal? Esses nomes, por causa da história que ele passou. Todos os instrumentos que a gente usa hoje de corda friccionada, ou seja, os que usam arco, veio das violas. Tem gente que zoa as violas, critica as violas, mas tudo veio de viola. Isso aí, pô, muitos e muitos séculos atrás. O auge, né, foi a mudança ali do século XVII para o XVIII, principalmente do século XVIII, que veio os instrumentos que a gente conhece hoje. Só que as violas é bem antes disso, bem antes disso. Tem a viola da Braccio, basicamente se evoluiu para o violino. Viola da Mori, mais ou menos o que seria a viola hoje. E a viola da Braccio, da gamba, perdão, que é para colo, né, perna ali, gamba, que evoluiu para o violoncelo. Basicamente foi isso. Claro, a história é muito longa, com muitos detalhes. Para eu fazer um vídeo desse, teria que fazer uma pesquisa bem intensa aí. Mas se você jogar na internet, com certeza você acha. Eu tento sempre trazer aqui no canal algo mais resumido,
algo de simples entendimento, para não ficar muito complexo o vídeo também, tá bom? Então tudo veio da viola e foi no século XVIII, 1700 para frente, um pedacinho ali do século XVII para o século XVIII, que a coisa explodiu, que foi o auge, que foi conhecido a época ouro de Cremona, que pegou Antônio Stradivari, pegou Guarnero de Jesus, pegou, aí seria o final, do Niccolò Amati, Carlos Bergonzi, e aí a gente pega o pessoalzinho ali de Veneza, que é o Goffriller, que é o Montagnana, tem o pessoal de Milão, tem o pessoal da Brescia, e assim vai, várias cidades ali no norte da Itália. Tem outros lugares, mas essas são os mais conhecidos. Então, século XVIII, pessoal, foi o auge, foi a época ouro. Então, 1700 para frente, de 1700 a 1720, são considerados os instrumentos mais caros, por exemplo, de Antônio Stradivari, onde ele conseguiu talvez o auge ali da sua carreira na construção. São os violinos mais caros leiloados. Então, às vezes acontece de ter Stradivari que é leiloado e é mais barato e nem fica tão famoso. Os mais famosos são esses mais caros que saem na mídia, tá? Às vezes é leiloado alguns que não são muito caros, mas não chega aí 17 milhões, como foi a viola, 7 milhões, como foi alguns violinos. Então, esse século XVIII foi o auge. E depois veio evoluindo. E aí, na época, a região da Itália, norte da Itália, era o auge, eram os melhores. Muita gente dali da região da Europa ia para Cremona para comprar instrumentos. Hoje é muito igual. Hoje, Estados Unidos, Brasil, muitos países da Europa, Ásia, tem luthier de má qualidade, tem mais ou menos, tem luthier excelente em muitos países. No Brasil tem luthiers excelentes. Nos Estados Unidos tem, na Itália tem, Alemanha tem, França tem, China tem, Japão tem, e assim vai. Muitos países, tá? Não tem hoje em dia, no nosso 2024 e ano 2000 para frente, não existe um lugar que se fala, nossa, esse país é o melhor. Existe, por exemplo, Cremona é conhecido como a cidade do violino, tem muitos ateliês, muitos luthiers lá. Mas falar que lá são os melhores instrumentos é mentira. Tudo depende do gosto. Hoje a luteria está muito igual a tudo, né? Hoje em qualquer mundo, no mundo inteiro está muito igual. Então essa é uma curiosidade muito interessante de vocês saberem. Deixa aí no comentário se você sabia ou não. Esses nomes, Antônio Stradivari, eram pessoas, né? E o nome do modelo de cada instrumento depende da história que ele passou. Uma outra observação bem importante é o ius. Ius, o que é? Tem gente que acha que é Stradivarius, Guarnerius, Niccolò Amatius. Vamos entender isso. É ou não é? É sim, existe isso. O que acontece? Na época, pessoal, nesse século XVIII, era muito comum escrever e principalmente assinar em latim. Como assim assinar em latim? Em todo tom que você colocava ius no final. O nome dele era Antônio Stradivari, era o nome dele, do Stradivari. Só que se assinava Stradivarius, porque era comum ter esse ius, é uma assinatura, né, seria mais válida, é como se escrevia, se assinava principalmente. Guarneri era Giuseppe Bartolomeu Guarnero de Jesus, né, de Jesus era apelido, mas se escrevia Guarnerius, né? Então era esse ius, Niccolò Amatius, Niccolò, esse ius, esse plural no final, era muito comum, porque se assinava principalmente em latim, né, era tradicional na época. Entenderam? Então por isso que esse ius. Então o nome na verdade era Antônio Stradivari. Stradivarius está errado? Não está errado, mas era como ele assinava, não era o nome dele. Isso é importante saber, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de curiosidade. Deixa aqui se vocês querem mais vídeos nesse sentido. Vou pensar em trazer, que esses vídeos dá bastante trabalho se eu for fazer um bem complexo. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.